pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje é uma quinta-feira 12 ou uma sexta-feira 13. E como diz o ditado, toda sexta-feira 13, sexta-feira 13 aqui no canal. Eu já fiz vídeos de boa parte da franquia nessa brincadeira e agora sobraram só os que eu considero os piores que eu deixei pra falar por último, né? São parte 5, parte 8, parte 9... E o que eu acho mais polêmico aqui, que é o remake de 2009. Muita gente gosta desse filme, mas eu acho ele intragável e cada vez que eu reassisto eu gosto menos. Não tem tanta história de produção aqui, a franquia do Sexta-feira 13 estava meio morta desde o Fred vs Jason em 2003, eu acho. E aí dois estúdios, a New Line Cinema e a Platinum Dunes do Michael Bay, decidiram unir as forças pra fazer um remake da franquia, nas linhas ali do remake do Massacre da Serra Elétrica que eles lançaram em 2003 e foi um sucesso enorme. Para fazer o Sexta-feira 13, eles recrutaram a mesma dupla de escritores do Fred vs Jason e chamaram o Marcus Nispel para dirigir, o cara que já tinha dirigido o remake do Massacre da Serra Elétrica, né? O filme foi bem de bilheteria quando lançou, ele é um dos melhores do Sexta-feira 13 nesse aspecto. Eu acho até surpreendente que eles nunca tenham feito uma continuação para esse remake. E por causa das tretas de direito autoral envolvendo a franquia que vieram depois, hoje, 15 anos depois do lançamento desse filme, ele ainda é o último filme lançado nos cinemas do Sexta-feira 13, que é uma das maiores franquias do terror, e que eu acho bizarro. Eu acho que o que eles fizeram aqui foi um filme meio confuso, porque ele é cheio de inconsistências, mas ele é um slasher decente. Eu só não sei se ele é um bom Sexta-feira 13. Me parece muito que os escritores estavam perdidos, não sabiam se eles queriam fazer uma continuação ou um remake. E eu até entendo a dificuldade do que fazer com essa franquia depois de tanto tempo, porque se eles lançassem um Sexta-feira 13 parte 12 ou parte 13, tem um 12 ou um 13 no título, né? Não vai ser uma coisa que vai atrair tanta gente. Mas porque Sexta-feira 13 é uma franquia peculiar, o que a galera associa ao nome é o Jason com a máscara de rock matando a galera, mas isso veio só no filme 3. Então acho que é por isso que a galera fala que esse filme é um reboot, ou ele talvez encaixe mais nessa categoria, porque ele não reconta a história do primeiro filme, não é um remake dele, mas ele também não tá na continuidade da franquia. Mas enfim, foda-se isso, eu realmente não ligo muito pra essas nomenclaturas de remake, ou reboot, ou soft reboot, ou sei lá, foda-se. É uma estética que se leva a sério demais e tira um pouco da diversão dos filmes anteriores do Sexta-feira 13. E acaba que o filme deixa o Jason Voorhees caracterizado como qualquer assassino slasher desse estilo meio caipira sombrio dos anos 2000. Então eu acho que o filme tem umas técnicas, tem uns momentos bons ali, mas eu também acho ele muito descaracterizado e às vezes constrangedor. Antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram o remake do Sexta-feira 13, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro do canal, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a uns vídeos com extras que a gente lança pra galera aqui. E também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente, né? E também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, é uma sessão Trashback, sim. E nessa nota eu acho que não tem muito segredo qual é a trama do Sexta-feira 13 Remake. É um monte de jovem que vai pra uma casa no lago lá no Crystal Lake curtir as férias e são todos assassinados pelo Jason. O que o remake faz de diferente é que ele mais ou menos tenta contar a história dos 4 primeiros filmes do Sexta-feira 13 em um filme só. O filme tem 2 prólogos diferentes e demora quase meia hora pra começar a história principal. O primeiro deles se passa em 1980 e recria o final do primeiro Sexta-feira 13. A gente vê a Pamela Voorhees, a assassina original, mãe do Jason, indo atrás de uma garota, que é o equivalente da Alice do primeiro filme, e tem o confronto final com a garota cortando a cabeça da Pamela Voorhees fora com a machete. O que eu acho curioso aqui é que a Pamela Voorhees é interpretada pela Nana Visitor, a Major Kira Nerys, de Star Trek Deep Space Nine. Ela faz uma ponta muito pequena nesse filme. Essa cena eu acho que é bem sem sentido, pra falar a verdade. Mas isso nem é culpa desse filme, é porque a própria franquia Sexta-feira 13 deixa o primeiro filme, a motivação da Pamela Voorhees, muito confusa. O Jason, então, não se afogou, ele tava vivo o tempo todo. Então por que ele só não foi lá falar com a mãe dele? A gente meio que ignora isso na franquia clássica porque são coisas que acontecem em filmes diferentes, mas quando esse filme coloca tudo e ele tá literalmente no mesmo lugar que ela, atrás de um arbusto ali assistindo a cena. Não faz nem sentido ele, criança, só não ir correndo pra mãe dele ou só pedir ajuda pra alguém ou alguma coisa assim. Depois desse prólogo a gente tem o prólogo 2 e aí já vai pro tempo presente, anos 2000. São um grupo de jovens que estão entrando nas ruínas do acampamento Crystal Lake pra encontrar uma plantação clandestina de maconha. E cara, eu acho essa trama bem criativa na real. O resto do filme eventualmente vai pro tradicional
tradicional jovens indo festejar na casa do lago, que eu acho que já foi feita trocentas vezes e é chato, pra falar a verdade. Quando você coloca os personagens com um objetivo, tipo explorando o local pra achar essa plantação, é uma parada que pelo menos dá um dinamismo diferente pra trama. Eu gostaria mais que isso tivesse sido a trama principal do filme, pra falar a verdade. Até porque eu também gosto bastante do cenário acampamento. Isso é legal porque entra também nessa coisa do é continuação ou é remake. Porque tirando a idade do Jason, que eles mudam pra ser criança nos anos 80 e não nos anos 50 como é originalmente, eles mais ou menos mantêm a mesma linha do tempo do Oriores, e o acampamento ficou com essa má fama e ficou abandonado lá. Tem até umas referências visuais, tipo o porão macabro do Jason, que ele tem por algum motivo nesse filme, tem uns itens de pessoas que ele matou no passado, e lá tem uma cadeira de rodas, que é uma referência àquele personagem do Sexta-feira 13 parte 2. Mas enfim, voltando, essa galera toda da maconha é assassinada, menos aquela uma garota que o Jason coloca em cativeiro. Vou falar mais sobre essa estupidez do roteiro depois, mas aí é a partir disso que a gente vai pra trama principal, que é o grupo de jovem festeiro insuportável que tá indo pra casa do amigo rico passar um fim de semana de sexo, drogas e bebedeira. Ocasionalmente tem o rock and roll também, mas é só em uma cena ou outra, tipo quando toca aquela música do The Hives. Pra mim, uma das piores coisas desse filme é como esses personagens são escritos, porque eu acho todos eles genéricos ou insuportáveis. São uns personagens que são quase um desserviço pro gênero, porque a galera que não gosta de filme de terror vê isso como se fosse um filme de terror padrão, sabe? Ah, é só a gente tomando decisão burra. No fim do filme, não consegue escapar porque ele não tem as chaves da própria moto. Ele só vira e fala, ih, tô sem chave. Como assim tu tá sem chave? Tu não sabe que tem uma invenção muito boa chamada bolso da tua calça, animal. Mas vamos passar por esse grupo de personagens aqui agora. A maioria deles é extremamente raso, não tem nada de caracterização, só tem dois que se destacam mais, pra bem ou pra mal. O primeiro é o amigo doido, que é o Chewie. Eu acho ele péssimo, eu acho ele um personagem irritante e forçado. É o amigo doidão da galera, então toda cena ele quer mostrar como ele é doidão, ele tá bebendo cerveja do sapato, nossa, uau. Uma coisa que eu acho legal do personagem, pra falar a verdade, é que ele e o amigo dele têm uma dinâmica parecida com o Crispin Glover e o amigo dele do Sexta-feira 13 parte 4. Que eles são meio nerd ali, meio inseguro pra chegar nas garotas, mas isso acaba ficando de plano de fundo pra cenas mais estúpidas que acontecem no filme. Tem até uma rima, na verdade, com o personagem do Crispin Glover, porque no parte 4, ele sai pra procurar um saca-rolha e o Jason mata ele usando o saca-rolha. Nesse filme, o Chewie sai pra procurar uma caixa de ferramenta e o Jason eventualmente mata ele com as ferramentas lá, com a chave de fenda que ele tava procurando. O outro personagem que eu acho notável, que aliás é uma conexão muito bizarra de filmes do Michael Bay, porque ele produziu esse filme e o mesmo ator aparece interpretando também um babaca chamado Trent, mas o Trent é péssimo como pessoa, ele é um dos personagens mais desprezíveis de todos os Sexta-feira 13. E isso é evidente no filme, na real, porque ele fica o tempo todo falando como ele é rico, como a casa dele é foda, reclamando como a galera tá quebrando itens raros. Ele também compra muita briga de graça com o protagonista Supernatural. E eu acho isso ótimo, porque pelo menos ele tem uma personalidade ali. E na real ele é tão exagerado que chega a ficar engraçado. Isso também porque esse filme tem alguns dos diálogos mais estúpidos já registrados no cinema. Quando o Trent acha que a namorada dele tá traindo ele com o Supernatural, ele vai lá transar com outra menina e a cena toda parece que é uma piada, porque ele fala umas paradas do... Eu não sei com quais jovens que eles estavam conversando, né? Porque suas tetas são estupendas e eles estão de sacanagem com minha cara. Acho que entre todo o humor desse filme que não funciona e a trama slasher super sombria, esse é o único momento que consegue me arrancar umas risadas genuínas, porque é muito estúpido. Meio exageradas de propósito, mas acaba sendo só constrangedor. E acho que boa parte das falas dos personagens desse filme acabam parecendo coisa mais de Todo Mundo em Pânico do que de Sexta-feira 13. O que eu tenho certeza que eu odeio aqui é a frase de efeito final, que termina com a Final Girl virando pro Jason e falando: "Diga oi para sua mãe. No inferno." Como se ela fosse um herói de ação dos anos 80 e puta que pariu, isso é muito cafona. Voltando pro grupo de personagens, ele é completo pelas duas gostosas que não tem personalidade nenhuma. Quer dizer, a segunda tem personalidade sim, a personalidade dela é ter mamilos perfeitamente posicionados. E tem o outro cara louro também, que é... Ela tá interpretando a moça boazinha, o estereótipo da Final Girl, que é a namorada do Trent, que imediatamente larga ele quando vê o Jared Padalecki. Ela é bem genérica, e acho que a coisa mais interessante do Girl de verdade, que é a mina que tá em cativeiro, o Jason passa a faca na Danielle. Ela não é mais necessária, já tem uma Final Girl ali agora. O Jared Padalecki é um personagem que eu acho um herói meio genérico. Ele é pra ser um remake daquele cara do Sexta-feira 13 parte 4, que vai pro Crystal Lake atrás de vingança porque o Jason matou a irmã dele.
A mina do cativeiro, que pra mim é a pior coisa do filme, a trama dela não faz sentido nenhum. Beleza, no começo ela e o namorado estão explorando a cabana do Jason e acham um colar da Pamela Voorhees com a foto dela jovem. Eles comentam como elas são parecidas. Isso estabelece essa semelhança, ela pega o colar ali pra ela porque ela é trombadinha, e isso tudo junto ali é o motivo do Jason não querer, porque o Jason só deixa ela acorrentada no porão por um mês e não faz nada com ela. Acho que se eles quisessem fazer essa coisa de ela parece a mãe, então ele vai deixar ela ali, eles deviam ter ido pra um lado muito bizarro e, sei lá, o Jason chega pra lá com uns livros de canção de ninar pra ela ler pra ele, foda-se, tá ligado? Não, é óbvio que isso seria estúpido também, mas acho que daria pra desenvolver mais a obsessão do Jason por alguém que parece ser a mãe dele, talvez. Mas meu maior problema nem é isso, porque isso pelo menos é estabelecido. Meu maior problema é que nos eventos presentes do Jared Supernatural indo procurar a irmã dele, ela já tá há um mês lá embaixo. Se é cara de quem tá um mês ali, não tem uma sujeira, uma olheira, um sangue seco, um lábio craquelado. A mina tá um mês ali e tá linda, limpa, bem alimentada, com força suficiente pra gritar, pra correr, pra tentativa de fuga, pra lutar contra o Jason, pra fazer tudo. A versão estendida do filme ainda tem uma vivência e falam sobre beber o próprio mijo e comer carne humana no desespero. Então eu vou levar pra mim, eu vou julgar que a Whitney sobreviveu esse tempo todo ali. Se é isso, põe na Wiki, virou canônico agora. Essas nem são as únicas pontas soltas esquisitas nesse remake. O que eu acho mais bizarro é que tem esse personagem do caipira maconheiro, que menciona que tem uma galera roubando, manter os geradores dele funcionando e manter essas luzes acesas pra gente conseguir enxergar o ato final do filme. Tem uma cena de morte alternativa pro maconheiro, que é melhor do que tá no filme, pra falar a verdade, que ele encontra com o Jason quando o Jason tá roubando o querosene da fazenda. Então isso responde à questão que sim, o Jason é um larápio. Mas isso só levanta mais pontos que não fazem sentido encontrar esse cara ou qualquer outra pessoa dessa fazenda agora. Você imagina que ele já teria passado a faca nesse maluco muitos anos antes. A morte dele que tá na versão final do filme é o Jason cortando a garganta dele, mas a morte que foi deletada, o Jason corta a cabeça do cara com um bonecão e um efeito prático foda. Eu acho até uma parada bem maneira, porque é uma origem melhor pra Máscara de Rock, porque na versão final do filme ele meio que só acha ela lá. Nessa versão alternativa, o cara tá usando a Máscara de Rock quando ele corta a cabeça dele, então ele meio que olha assim e fala, por que não? E faz até mais sentido depois como o filme quando o Jason aparece carregando um corpo sem cabeça. O filme acabou sendo lançado em duas versões, como acontece com muito filme slasher. A versão para cinema tem 1h37, a mais da Killer Cut, que tem 10 minutos a mais de material, e praticamente ela só adiciona a cena irrelevante da Whitney fugindo e sendo recapturada, mas também estende algumas cenas de morte, com mais nudez e mais gore. Na parte técnica, o filme é decente. O visual eu não sou muito fã. As cenas diurnas do Crystal Lake são bem bonitas, tem até uns planos no final do filme que são feitos de dentro do lago, que eu acho bem maneiros, mas conforme o filme vai anoitecendo, acho que mas a arte do filme eu acho bem feita, eles criam cenários muito bons aqui. Os mais são bem feitos. Tem vários cenários ali que são muito decorados, bem construídos, parecem ambientes que tiveram muita história ali. A direção tem seus momentos, acho que as cenas mais criativas são as cenas de morte, que tem até alguns movimentos de câmera muito bons, mas ao mesmo tempo fica parecendo todo mundo em pânico. No começo do filme tem uma cena que o cara tá explicando como funciona o GPS, enquanto o amigo dele e a namorada estão sendo... Reza a lenda que o próprio Michael Bay ficou constrangido e abandonou o filme durante a estreia. Ele diz que era porque tinha muito sexo, que eu acho que é uma desculpa esfarrapando alguma vulgaridade estúpida que eles acham que é imediatamente engraçado. Tipo, não é uma piada. Acho que tudo isso, dessa parte tech, ou do que Sexta-feira 13, vem dessa inspiração direta do Massacre da Serra Elétrica, né? Que é isso. Esse filme que parece que foi tirado plano por plano de uma cena de pânico na floresta. Que o Jared Padalecki e a garota estão na casa do assassino, que no caso é o acampamento Crystal Lake. Aí ele chega, eles se escondem debaixo de uma parada e o assassino joga um corpo bem na frente deles. Eu juro que o enquadramento é igual. E o Jason acabou sendo caracterizado como um assassino desse tipo. Tem que dar o crédito porque do visual eu acho que o Jason do remake é um dos melhores Jason que tem. O Derek Misk tá puto o filme todo, tá ligado? Eles também reimaginam um personagem como esse caçador que cresceu no acampamento e aparentemente era muito bom em atirar arco e flecha e, como eu disse, parece uma caracterização de qualquer vilão slasher anos 2000, mas até que funciona pro Jason também, né? Porque faz sentido, ele cresceu na floresta e tudo mais. Uma coisa que eu acho meio decepcionante do Jason aqui também é que a equipe de maquiagem fez um trabalho foda pra fazer ele sem máscara, tanto criança quanto adulto, e ele mal aparece no filme, por causa da direção e da fotografia sombria que disfarçam muito a cara dele. Parece um desperdício de efeito, o único jeito de você ver isso é procurando por trás das cenas. Eu acho legal que são várias mortes memoráveis que fazem uma mistura maneira de efeito prático com efeito digital. Por isso é importante pra um filme de Sexta-feira 13. Então tem muitos efeitos aqui de todas as maneiras. Quando o Jason enfia a machete na cara do maluco, é uma machete cortada. A ponta dela foi inserida digitalmente ali, eu acho que isso funciona.
A morte do Trent é bem boa também, o Jason atravessando ele e erguendo ele pela machete, é um efeito prático bem bolado ali, que construíram um negócio no corpo do ator pra fazer a machete deslizando. Armas digitais no filme todo, é a flecha na cabeça de um, o machado voando nas costas de outro, mas acho que só dá pra perceber se você estiver procurando. No geral, eu acho que são efeitos muito bons e bem integrados. A morte do pescoço dele, ele fica lá pendurado, igual o Jason no final do parte 3. Mas parece que eles acharam isso meio simples e filmaram uma cena de luta maior ainda, com uma frase de efeito estúpida, que é a versão que tá no filme, que eu acho bem ruinzinha na verdade. A cena final desse filme não é muito memorável. E é claro que eles fazem um susto no final com o Jason. É aquilo, né? O filme tenta ser um tipo de remake encaixando vários elementos dos 4 primeiros filmes. Além de tudo que eu já falei, o Jason começa com o saco de batata na cabeça, eu esqueci de falar disso. Ele começa com o visual dele da parte 2, que é bem maneiro, e depois ele arranja a máscara de rock, que vai pro visual da parte 3. Tem uma cena no final dele emboscando o Jared Padalecki quebrando por uma janela, que é igual ao final do filme 2. A Whitney distrai o Jason fingindo ser a mãe dele na batalha final, igual o protagonista do filme 2 faz também. Então esse é um aspecto que eu acho odiar esse filme. Acho que depende de como você encara ele. Eu mesmo não gosto muito dele, acho que eu deixei isso bem claro aqui já, mas eu acho que ele tem coisas bem feitas o suficiente pra valer a pena assistir. Ah, eu disse coisas bem feitas, desculpa, não era isso que eu queria dizer que